Provérbios, capítulo número 30, versos 18 e 19. Coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na pedra, o caminho no meio do mar que o navio tem, e o caminho do homem com a mulher. Agora vá, por favor, para o Evangelho de João, capítulo 14, verso número 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que a gente faz quando vem à igreja? Por que a gente faz a opção de vir à igreja? Muitas razões podem fazer com que alguém, diferente de outros, tome essa decisão de vir à igreja. Por exemplo, o medo da morte, o medo de uma condenação eterna, talvez uma crise existencial, quando a pessoa não encontra mais sentido na vida, não quer acordar, porque existir, porque dormir, e a vida fica um fardo, e a busca de uma filosofia religiosa que lhe dê um sentido, uma direção. Mas há uma outra razão que talvez seja a razão mais legítima, é a busca da sabedoria. Naturalmente, que a busca da sabedoria vai trazer para a gente a lembrança da palavra filosofia, porque filo significa amante, aquele que ama, amigo, chegado. Sofia, sabedoria. Então, filosofia é aquele que ama a sabedoria. E às vezes a gente precisa de entender que a gente vem à igreja para se tornar um sábio, para saber das coisas, saber como resolver as coisas, para a gente entender o mundo no qual a gente está inserido, entender os conflitos que as relações com as pessoas naturalmente fazem surgir, entender a direção que nos é dada por algo muito maior, por alguém muito maior do que nós, que nos colocou nesse mundo e que a gente não lembra de ter negociado com essa vinda para cá. A nossa lembrança começa a gente já estando aqui. E aí essa busca da sabedoria nos faz encontrar um Criador ou uma criadura, um ser muito maior, um ser que tem atributos como eternidade, como onipresença, como onipotência, que demonstra amor na criação e pela criação. Então nós começamos a ter esse encontro com a sabedoria da vida, um encontro com Deus. E esse encontro com Deus começa também a nos transformar. A grande questão é como é que esse encontro com Deus transforma alguém. Qual é o processo que nós encontramos nos textos bíblicos para alcançarmos essa sabedoria? Nós encontramos dois textos para conversar sobre eles nesta noite. O primeiro está lá em Provérbios capítulo 30, o verso 18 e o verso 19, em que esse escritor, ele se maravilha, ele se surpreende e ele nos conta o motivo da sua surpresa. Ele disse: eu encontrei três coisas maravilhosas e uma quarta que sequer eu entendo de tão elevado que é. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na pedra, o caminho do navio no mar e o caminho de um homem com uma mulher na vida. Então vamos pensar que ele se surpreende com o caminho. E aí a gente tem um pulinho que foi lá para o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, em que Jesus faz a Filipe uma declaração, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero pensar na proposta de Jesus ser percebido sabiamente como um caminho. E a gente buscar também, no texto lá de Provérbios, algo que nos ajude a pensar no que é estar nesse caminho. Porque quem está no caminho para caminhar, né? Quem caminha está saindo de um lugar para ir para outro. Não tem jeito. A característica do caminho
caminho é fazer com que alguém possa estar no processo de deixar algo para trás e buscar algo que está na frente o tempo todo. É assim que funciona. Então vamos pensar que nós estamos numa caminhada. Vamos parar aqui e eu quero pensar em algumas propostas que são feitas já de uns anos para cá e as pessoas têm amado, que são as peregrinações, os caminhos que são feitos a pé, de bicicleta, até de carro. Por exemplo, um muito famoso na Espanha, o caminho de Santiago de Compostela. Você já deve ter ouvido falar, né? São mais de 700 quilômetros. Há pessoas que fazem trechos, há pessoas que fazem todo o percurso, mas todas as pessoas que passam por esse caminho trazem experiências incríveis, trazem relatos de meditação na vida, de reavaliação de experiências, de ressignificação de fatos, e eles não voltam dessa caminhada do mesmo jeito que chegaram lá. Claro, você vai dizer para mim assim, pastor, mas eu não tenho grana nem para pensar em ir para a Espanha. Mas existem tantos caminhos no mundo. Por exemplo, em Minas Gerais nós temos o caminho da fé. O caminho da fé é o caminho que vai para a Aparecida do Norte. Os caminhos têm nome e as pessoas vão a pé. E você vai dizer para mim, mas eu não sou católico, eu não quero fazer esse caminho. Tá, então existe o caminho da luz, que vai de Tombos a Caparaó. Existem muitos caminhos e todos esses caminhos oferecem a mesma experiência. Quais são as experiências que as pessoas encontram nesses caminhos? A primeira delas é de deixar alguma coisa para trás. Quem está no caminho tem que deixar alguma coisa para trás. Talvez você seja como aquele que adora viajar para a praia. E ela faz assim. Quem gosta de viajar para a praia? Menino adora a praia, né? Minas Gerais precisava ter mar. A gente toca um bocado de bar por um pedaço de mar. Com certeza. Não tem jeito. Mas quando você vai viajar, você não tem que deixar um monte de coisa para trás? Você não pode levar tudo que você tem. Quem está no caminho tem que aprender a deixar alguma coisa para trás. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele é o caminho. Ele não é uma pessoa que com um mágico transforma a sua vida. Jesus não chega com uma varinha de condão e bate na cabeça do rato e ele vira um corcel branco. Ele não bate numa abóbora e transforma numa carruagem. Ele não faz um movimento no ar e cria alguma coisa do nada. Não, ele disse: eu sou o caminho. Então, quando você tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que você tem que entender é que você está em movimento. Quem aceita Jesus, quem vem para a igreja, está em movimento, não está parado, porque a fé é dinâmica. A fé não é alguma coisa que eu alcanço e que eu guardo na minha gaveta, que eu coloco na minha estante. A fé é um combustível que me move na vida, e quando eu estou em movimento, eu preciso deixar coisas para trás, eu preciso deixar pessoas para trás, eu preciso deixar valores para trás, eu preciso deixar ensinamentos para trás. Quando você vai para a praia, quando você vai para a roça, quando você vai visitar um parente e você pega sua mala, sua mochila, sua sacola, ou quando você abre o porta-malas do carro, tem um volume que você pode levar. Você não pode levar tudo. Você não escolhe simplesmente o que você vai levar, você escolhe também o que você vai deixar para trás. Então, quem está na vida, andando no caminho da fé, que é estar com Jesus, tem que aprender a deixar para trás um monte de coisa. Talvez a coisa mais difícil que a gente tenha que deixar para trás sejam as mágoas. Me trataram mal, me traíram, me feriram, me prejudicaram, me roubaram, me envergonharam, me humilharam. E eu começo a carregar o peso da lembrança daquela tragédia pessoal. Eu começo a carregar comigo a lembrança amargurada daquela pessoa que me feriu. E eu não consigo não falar naquela pessoa. Eu não consigo não contar para todo mundo aquilo que me feriu. A minha caminhada fica pesada. Quem anda pela fé precisa aprender o valor do perdão, precisa aprender o valor de deixar para
que alguns valores que nos foram ensinados precisam ser deixados para trás. Talvez você tenha aprendido que a coisa mais importante da vida é levar vantagem em tudo. Levar vantagem em tudo é conhecido pelos mais antigos como a lei de Gerson. A maior parte das pessoas aqui nunca ouviram falar da lei de Gerson. Talvez tenham ouvido falar da lei de Gerson, mas não sabem quem foi o Gerson. Gerson foi um jogador de futebol que foi membro da seleção brasileira de futebol. E lá nos anos 70, quando o Brasil ganhou o tricampeão mundial, o tricampeonato, a Copa do Mundo pela terceira vez, o Gerson, voltando para o Brasil, ele fez uma propaganda de cigarro. Naquela época, cigarro era símbolo de status, de intelectualidade, de beleza. Era chique você chegar em algum lugar, abrir o paletó, pegar um maço de cigarro, abria o maço, pegava um cigarro, tinha um isqueiro, e você acendia, dava uma baforada. E aí, nessa época, uma dada marca de cigarro lançou o cigarro com filtro, que ia filtrar parte de tudo aquilo que faz mal. E o Gerson, então, na propaganda, ele dizia: olha, é muito mais vantajoso você comprar essa marca de cigarro, porque te oferece esse filtro. Leve vantagem em você também. E ele piscava o olho e dizia: certo, é vantagem em você também, certo? Irmãos, e as pessoas começaram a dizer: eu existo para levar vantagem em tudo, certo? Eu vou negociar um carro, eu vou esconder os defeitos dele, certo? Estou levando vantagem. Eu vou contar para o outro só aquilo que me mostra como uma pessoa interessante, certo? Eu estou levando vantagem. Não é verdade. Nós não podemos enganar os outros para levar vantagem sobre eles. Nós não podemos mentir para ter lucro. Nós não podemos roubar. Nós não podemos assaltar, tendo como arma a astúcia. E às vezes a gente aprende isso como valor de família, porque a gente vê papai fazer isso, a gente vê mamãe fazer isso, a gente vê os irmãos fazendo isso, a gente vive num grupo que faz isso. E aí você tem um encontro com Jesus e Jesus diz para você: está errado, isso é pecado, enganar o outro é pecado. Quando você vai lá para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, e o Paulo escrevendo sobre brigas na igreja, ele disse: é melhor levar um prejuízo do que levar a briga para frente. Assuma o prejuízo, mas não leve a briga para frente. Põe na conta de Deus. E aí a gente percebe que muito do que papai nos ensinou, do que mamãe nos ensinou, é errado. E nós precisamos deixar isso para trás para poder seguir o caminho. A outra coisa que a gente precisa aprender quando está nesse caminho é que a gente não pode se apegar a nada. A gente não pode se apegar. Como a gente se apega, né? A gente se apega às pessoas. A gente quer controlar. Olha, não existe nada pior do que alguém querer controlar outro ser humano. Irmão, eu vou te falar, pelo amor de Deus, não cometa um crime de tentar pegar o celular do seu marido, da sua esposa e olhar o que está escrito lá. Resista a essa tentação. Isso é errado, isso é criminoso, isso é pecaminoso. Isso tem nome e tem número no Código Penal. É crime. Mas é meu marido, é meu noivo. Não, é crime. Você está invadindo a privacidade. Você está querendo tomar as rédeas da vida do outro. Não se faz isso. Quem ama não faz isso. Quem ama deixa o outro na liberdade. Mas e se ele me trair, se ela me trair, e daí? O que eu posso fazer? Eu vou fazer o quê? Eu vou matar o desgraçado, eu vou matar aquela porcaria. Não, eu não vou. Fica comigo quem me ama, quem quer estar comigo, anda comigo nesse caminho. Caminho é lugar da gente caminhar. E quem caminha não pode parar para controlar a vida do outro. Quem controla a vida do outro não está no caminho, está no lote. Pegou um pedaço do caminho, cercou e disse: é meu, é minha. Quem está no caminho precisa se desapegar. A gente não pode se apegar. Eu não posso me apegar a coisas e pessoas. Quem está no caminho entende que não pode caminhar pesado, que não pode arrastar peso. A outra coisa que eu preciso ter muito
estou no caminho e quando eu encontro com Jesus, eu me libero disso. Eu não quero controlar a vida de ninguém. Eu não preciso controlar a vida de ninguém, porque eu vou falar a verdade para vocês, para eu não preciso falar a verdade, qual eu dou conta de controlar a minha vida. E tem tanta coisa que eu não consigo. Imagine se eu resolver controlar a vida da minha esposa. Irmãos, eu não sei mexer sequer no meu telefone. Imagina se eu vou mexer no telefone dela. Eu não quero esse peso para mim. Eu quero andar com Jesus. A outra coisa que o caminho chamado Jesus faz com que eu precise aprender é o caminho da humildade. Sabe o que é humildade? Humildade é você se reduzir à terra. A palavra humildade vem de humus. Humus significa terra. Humilde não é quem é pobre. Humilde não é quem é pobre. Ai meu Deus, como eu tenho encontrado pobres que não são nada humildes. Conheci uma pessoa, eu já ensinei muita gente a pedalar. Já. Nesses 14 anos pedalando, tem uns meses que parei, preciso voltar. Mas, nos 14 anos que eu pedalei direto, ensinei muita gente a pedalar. Algumas pessoas pareciam ser tão humildes, mas elas não eram humildes, elas eram só desprovidas de recursos. Na medida em que elas foram ter alguns recursos, a gente foi conhecendo. As pessoas, elas se dão a conhecer. De repente elas se tornaram tão arrogantes. Alguém disse uma vez, se eu quiser pedalar na cidade de Paulo, eu preciso ir lá de carro, eu vou de bicicleta e volto. Nossa, que poder! Que poder! Você então agora é melhor até quem te ensinou. Porque quem te ensinou pega o carro, vai lá e pedala. Agora você é muito maior, você é muito melhor. A pessoa ela pode ser pobre, mas ela briga com você e ela vomita tantos ataques, ela fala tanta coisa, ela joga tantas verdades que você diz, tem tudo ali menos humildade. Na verdade, ela é uma pessoa arrogante. Quem está no caminho aprende a ser humilde porque aprende a valorizar o outro. Quando a gente está caminhando e a gente cai, é o outro que levanta a gente. Quando chega o final do dia e a gente não tem onde dormir porque a gente está caminhando, há alguém que dizendo, dorme aqui em casa, a gente começa a valorizar esse outro, a ajudar esse outro e ser ajudado. A gente se permite ser ajudado. E aqui eu quero abrir um recorte, quero dar nome e falar de alguma coisa que aconteceu no domingo passado que eu repudio, que a nossa comunidade repudia. Um menino chamado André Valadão, que é presidente mundial da Igreja Batista de Lagoinha, não recorda, não tira isso do vídeo, falou domingo passado que Deus passou para a igreja a função de acabar com as pessoas do movimento LGBTQIA+. Está gravado, não dá para dizer que ele não falou, irmãos. Cadê a humildade de Jesus nisso? Onde está um Deus de amor? Quem está no caminho não está no caminho para matar. Quem está no caminho para matar é bandido, não é peregrino. Quem está no caminho para matar é ladrão. Quem está no caminho para matar é homicida. O caminho chamado Jesus é o caminho do acolhimento, é o caminho do amor. E se eu encontrar alguém que é cigano, eu acolho e me permito ser acolhido por ele. Se eu encontrar alguém que é LGBT, que ia mais ou qualquer outra letra que venha depois, e ele precisar, ou ela precisar que eu acolha, eu vou acolher. E se eu precisar ser acolhido, eu receberei esse acolhimento. Se eu encontrar alguém de uma outra tradição religiosa, diferente da minha, que seja católico, espírita, umbandista, que seja candomblessista, que seja budista, que seja zoroastrista, que seja qualquer coisa ista, e precisar de mim, eu estou no caminho como ele, como ela, eu vou ajudar essa pessoa também a caminhar. E se eu precisar de ajuda, eu vou aceitar essa ajuda, e muito mais, eu vou pedir essa ajuda, porque quem está no caminho se reveste de humus, se entende terra como todo mundo é terra. É assim que funciona a humildade. Quem está no caminho tem um objetivo, tem que chegar a algum lugar. Quem está no caminho não pode parar, porque ele precisa chegar. Sabe para onde vai. E é engraçado porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. A verdade não é apenas que Jesus é Salvador, não é apenas que Deus é amor, não é apenas que Deus resolveu perdoar os nossos pecados. A verdade é tudo isso que eu estou colocando para você.
caminho é didático. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é essa. A gente veio aqui para se tornar pessoas melhores. Eu disse: por que a gente vem à igreja? Existem muitas razões. Mas talvez a razão principal seja para a gente adquirir sabedoria, para a gente ser uma pessoa melhor. Para a gente ser uma pessoa, para que nós sejamos pessoas melhores. Para que eu seja uma pessoa melhor. Eu preciso ter uma sabedoria. Pastor, mas até ontem o senhor fez ainda coisas horríveis. Ontem, mas hoje eu já entendi que eu posso mudar. Mas o senhor tem 60 anos, 62 anos e vai mudar agora? Vou, é melhor que mudar com 63. Mudar com 62 é melhor que mudar com 63. Mudar com 14 é melhor que mudar com 15. Melhorar. Quem está no caminho quer chegar. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, eu acho legal isso porque talvez a forma culta de escrever fosse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus seria uma espécie de babá que pegaria a mão de alguém e levaria para o Pai. Mas o que ele disse? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por quê? Porque o Pai é o próprio caminho. O Pai é cada experiência. O Pai é cada palavra que eu ouço. A presença de Deus na minha vida, ela se manifesta em tudo que eu vivo. Deus está o tempo todo comigo. A palavra de Deus diz para mim: Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Deus não vai se materializar no relâmpago e aparece um velho de barba branca, preto, talvez fumando um cachimbo, sentado, dizendo: eu sou Deus. Talvez você tenha pensado num Deus branco, velhinho, cor de rosa, meio Papai Noel. E aí eu te dou uma imagem de um preto velho. Por que Deus não pode ser um velho negro? Por que Deus não pode ser um índio, um indígena velho ou novo? Por que a gente deixou a mente da gente ser colonizada? A imaginação da gente ser colonizada. Deus não vai aparecer assim e dizer: eu vou fazer acontecer um milagre na sua vida. Não, Ele vai usar o Beto na minha vida. Ele vai usar o pastor Zé na minha vida. Ele vai usar a Quinta na minha vida. É aquele prato de comida que veio para mim. É aquele pedacinho de pudim que alguém separou. É aquela oportunidade que alguém viu lá e ligou para mim e disse: olha, tem uma oportunidade aqui. É alguém que bate na minha porta às 6 da manhã e disse: olha, eu preciso de uma carona, porque eu sei que você está precisando chegar rápido no serviço e o ônibus passou. Sabe, Deus começa a agir, aquele médico que você nunca viu, que de repente diz para você: pode ficar tranquilo, eu vou atrás desse atendimento da senhora. E você diz: mas você não tem dinheiro, não tem como pagar. E aí você vai virar para mim e falar assim: pastor, tá bom, o senhor está trabalhando o João 14,6, mas em Provérbios, como é que fica o caminho de Provérbios lá? Ele disse que tem 3 coisas maravilhosas. E a quarta, ele não consegue nem parar para pensar de tão maravilhosa que é. A primeira é o caminho da águia no céu. Olha aqui para mim, por favor. Quando você entende que você está no caminho, você precisa se colocar muito alto, como uma águia. Quanto mais alto você fica, menor fica o seu problema. Quanto mais perto de Deus você chega, menor fica o seu problema. Se você olhar para uma montanha, do pé da montanha, ela é tão maior do que você. Mas se você subir num avião e olhar lá de cima, a montanha parece um nada. Uma carreta enorme, parece uma formiguinha lá a pé. Ele disse: é uma coisa maravilhosa, o caminho da águia no céu. Quando você está em Cristo, quando você está em Jesus, você se aproxima tanto de Deus. Você entra pelo caminho da oração, você entra pelo estudo da Bíblia, você entra pela comunhão dos irmãos, você entra pelo trabalho de servir os necessitados, que você se põe tão próximo de Deus que a sua vida, o seu caminho vai ter problemas, mas você vai olhar para o problema lá de cima, e quando o problema aparecer para você muito pequenininho, Deus vai virar para você e vai dizer assim: pode continuar o seu caminho, eu resolvo isso aqui para você. Aleluia. Isso chama milagre. A segunda coisa que ele disse que é tremenda é o caminho da cobra na pedra. Pedra não é um caminho fácil, principalmente quando você não tem perna. Você já viu cobra com perna? Cobra com pé
Eu vi uma cobra um dia desse que calça o sapato 33. Isso não existe. Mas como é que ela consegue se mover? Sabe, quando você está no caminho, talvez você encontre dificuldades que você não sabe como serão resolvidas. E você diz, eu não estou preparado para isso. Mas de repente, ainda que seja pedra, ainda que eu não tenho pé, eu consigo caminhar nessa pedra. Eu consigo me mover nela. Eu consigo sair de um estado da amargura e cada vez mais me aproximar de um consolo que vem de Deus. Deus é o meu consolador. A terceira coisa que ele disse é que maravilhoso é o caminho do navio no meio do mar. Irmão, vocês já viram aquela cena do Titanic que eles mostram um navio à noite todo iluminado e aquele marzão? E se olha para 360 graus e não tem nada, só tem água. Como é que ele acha o caminho dele? Vamos pensar que naquela época não tinha GPS, porque hoje a gente vai para qualquer lugar com GPS, né? A gente está ficando tão dependente do GPS, né? É engraçado porque até para voltar para casa eu agora já coloco no GPS. Eu já acostumei, eu já sei o caminho de casa, mas eu não sei se o caminho que eu sei é o melhor. Porque de repente teve uma batida e aquele caminho agora está parado. E aí aquela menina simpática que mora dentro do meu telefone diz: você está no melhor caminho, você chegará em 34 minutos. E ela disse: vire à esquerda. A 3 quarteirões vire à direita. Eu falo: que menina bacana, ela mora lá dentro. A gente não vai mais para lugar nenhum. Não tinha GPS quando o escritor disse que o caminho do navio no meio do mar era maravilhoso. Como é que eles se guiavam? Aquelas estrelas. Rolavam um aparelho em que as pessoas, usando as estrelas, poderiam achar o caminho no meio do mar. Mas eu pergunto: e quando não tinha estrelas? Havia um outro conhecimento. Sabe, irmão, às vezes a gente está na pedra. Às vezes o inimigo é gigantesco e a gente não sabe o que vai fazer. É nessa hora que a Bíblia diz que Deus manda um recado para nós. Ele diz: tenha bom ânimo, eu venci, e eu estou com você até a consumação dos séculos. Nesse momento a gente se rende, a gente se entrega. Mas aí o salmista diz: cara, isso é maravilhoso. Mas tem uma quarta coisa que é fantástica, eu não consigo nem pensar. O caminho de um homem com uma mulher na vida. Sabe por quê? Porque tem tudo para dar errado. Irmão, o caminho de um casal não tem tudo para dar certo, não. Tem tudo para dar errado. Ou homem preguiçoso, ou mulher guerreira. Que mulher ciumenta. Que cara descontrolado. Eu me lembro de um moço que, depois de décadas casado, veio me contar. Era um amigo, não era dentro da igreja, entrou aqui um dia e disse: estou me divorciando da minha mulher. Eu estou meio susto, mais de 30 anos de casado. Ele falou: ela é porca. Eu falei: caramba, você deu 30 anos, ela é porca. 30 anos! Às vezes a gente demora para descobrir, ou a gente vai tolerando, a gente vai aumentando. O casamento tem tudo para dar errado, irmãos. Marido e mulher não são nem parentes. Não são. As famílias são diferentes, os hábitos são diferentes, os desejos são diferentes. Um quer morar na roça, outro gosta da cidade. Um gosta de praia, o outro gosta de roça. Um só trabalha, o outro quer descansar. Um quer morar em apartamento, o outro quer morar na casa. Um não quer comprar imóvel, quer ficar no aluguel. A gente é diferente, os temperamentos. A gente tem essa compulsão a querer controlar o outro, pegar o telefone, olhar, saber onde está. Se eu tiver que perguntar para o meu namorado, para o meu namorado, onde ele está, manda essa figura embora da sua vida. Você agora virou vigia da vida do outro. Onde você está? Com quem você está? Fazendo o quê? Virou polícia. Eu estou te dando meu cadastro, eu preciso. Irmãos, não é assim. Às vezes a gente sai de casa, né? E alguém faz a pergunta:
pergunta assim: pai, só volta? Porque eu moro aqui, não preciso voltar. Normalmente eu volto, eu moro aqui. Claro que a gente pode perguntar para o outro, né? Nossa, você demorou, eu fiquei preocupado, o que aconteceu? Não, eu tive um compromisso, eu me atrasei, eu estava ao vinho, o carro ficou com pneu, eu encontrei alguém, fui conversar. Quem está no caminho não quer essas coisas. E o caminho de um homem com uma mulher tem tudo para dar errado. O caminho de uma mulher com tem tudo para dar errado. Como é que ele está certo? Ele está certo quando você entende que a pessoa que você elegeu, que você escolheu, que você pediu, para te acompanhar no trecho do seu caminho, é só um acompanhante. E que vai ficar um tempo. Ah, meu Deus, quantas pessoas queriam que o seu acompanhante ou sua acompanhante ficasse mais tempo? Então não torna a vida da pessoa um inferno. Não torna a sua vida um inferno. Faz desse pedacinho, porque é só um pedacinho. Não é melhor a gente escolher fazer a vida do outro melhor? Quem está no caminho facilita a vida de quem caminha com ele. Quem está no caminho facilita o caminhar do outro. E tem hora que a gente se despede mesmo e diz: olha, foi bom demais, mas daqui para lá não tem jeito. Então eu vou carregar uma boa lembrança. Irmãos, o Evangelho nos oferece sabedoria para viver. O Evangelho nos dá sabedoria para a gente descobrir que a gente está no caminho e que a gente precisa chegar ao céu, sair da terra e chegar ao céu. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?